Aleluia. Vamos mais uma vez do início. Há um doce Espírito. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa sobre nós, encher-nos com o teu poder. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Diga mais uma vez: doce presença, doce presença, a tua presença, Senhor. Presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Já adorar, sim, Senhor, tu és digno, pois tua presença aqui me renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Vamos declarar mais a última vez: doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós. Aleluia, Senhor. Encher-nos com o teu poder. Já, aleluia. Sim, Senhor, por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia.
aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, te agradecemos. Declaramos que dependemos de Ti, Senhor, para respirarmos, para andarmos, para caminharmos, mas também para exercermos tudo aquilo que Tu nos tens instruído, Senhor, de maneira especial quanto ao tema desse congresso, para evangelizarmos. Que o Teu Espírito esteja conosco para falar através de nós e em nós, e nos usar para a pregação do Teu Evangelho, a fim de salvarmos vidas e cumprirmos a Tua missão. Nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Podem tomar seus assentos enquanto acendem as luzes. Eu quero dizer aos irmãos que é sempre um privilégio estar nesse púlpito para pregar sobre a palavra de Deus e dizer que esse tema foi escolhido visando repensarmos um pouco a igreja. Repensar a igreja, de maneira muito sintética, ela podia ser resumida em 2 pontos. Falarmos sobre a natureza da igreja e falarmos sobre a missão da igreja. Esse congresso, então, ele abarca o segundo aspecto. Falarmos sobre a missão da igreja. Qual é a razão de nós existirmos? Qual é a motivação de nós aqui estarmos? E não apenas sermos salvos, mas entendermos que temos algo a fazer. Esse algo aponta para aqueles que precisam da salvação de Jesus Cristo. Então, o tema que nós gostaríamos de relembrar, quando foi colocado para os bispos, e foi ali colocado em votação e escolhido, pescadores de homens. E eu gostei muito desse tema e na hora me veio pensamentos. Apenas 12 homens, refletindo sobre 12 homens que mudaram o mundo. Um precursor, um pioneiro, chamando 12 homens. Eu quero falar sobre 12 homens, depois de falar na introdução sobre esse pioneiro, sobre 12 homens, o que eles nos têm a ensinar a respeito dessa grande comissão da pesca de almas. Através deles, nós veremos 4 aspectos que envolvem a magna missão da igreja. As características do evangelista, vamos falar depois sobre o trabalho do evangelista, vamos falar sobre a mensagem do evangelista e também vamos encerrar então com o resultado da evangelização, cada um tratando a respeito de um desses 12 homens. Que Deus nos dê graça, nos ajude e nos abençoe de maneira rica e abundante. Abramos as nossas Bíblias no texto base que usarei para falar desses 12 homens. Eu convido a que você abra em 1 Crônicas, capítulo de número 8. 1 Crônicas, capítulo de número 8. E ao encontrar o texto, eu convido que você, por favor, se coloque de pé. Como Jesus o fez na primeira menção litúrgica que a Bíblia menciona no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, quando naquela sinagoga de Nazaré a Bíblia diz que Jesus, ao pegar o rolo das Escrituras, se colocou de pé para fazer a leitura inicial. Eu gostaria de ler vários textos, eu vou colocar em tela, porque eles estão picotados. Pode colocar o próximo, isso. E se você quiser ir acompanhando pela tela, você também pode fazê-lo. Registra a palavra de Deus. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos, Adar, Gera, Abiúde. Versículo 6. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba, e levados para o exílio em Manaate, Naamã, Aías e Gera. Estes levou cativos e gerou Uzá e Aiude. Versículo 9. De Odes, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma.
Estes foram os filhos dele, chefe das famílias. Versículo 16. Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber. E aí, versículo 23. Abdom, Zicre, Anã. Versículo 33. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Versículo 36. Acais gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. E versículo 38. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, tesouro precioso que temos à nossa disposição, para que teu Espírito Santo nos fale. Senhor, falaremos sobre pescadores de homens, sobre as características, sobre o trabalho, sobre, Senhor, o que nós devemos ter em nossa mensagem como pescadores de homens e os resultados desta pesca. O que nós pedimos, então, é que o teu Santo Espírito, que habita em nós, fale conosco, traduza e ilumine as palavras que foram lidas sobre o papel e que se tornem vida em nossas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Como introdução, nós iniciaremos falando sobre o pioneiro, dizendo que a evangelização visa salvar vidas, transformando maldição em bênção. Essa relação que eu trouxe do capítulo 8º do primeiro livro das Crônicas Reais, ela traz os descendentes de Benjamim. Mas como falarmos de 12 descendentes de Benjamim, se não falarmos sobre o pioneiro? E a história desse pioneiro é uma história trágica. É uma história que começa de uma forma muito terrível, dramática, triste. É um momento que podia se transformar numa maldição para a vida daquele homem, que se tornou um grande gerador de uma grande leva de mensageiros. E aqui então nós lemos no texto de Gênesis 35, falando sobre então Benjamim, o seu nascimento. Do versículo 16 ao 18 nós lemos: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. E ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe ao filho o nome de Benoni. Benoni, como nós já podemos entender, já conhecemos um pouco o termo Ben, que significa filho, mas Oni significa sofrimento, dor. Então, quando Raquel ela tem o seu filho com Jacó, ela simplesmente está morrendo, ela já percebe que não vai conseguir educar aquela criança, conviver com aquela criança, habitar com aquela criança, instruir aquela criança. Ela vai dar um nome para o seu filho. Ela fala: o nome dele vai ser Benoni. O nome dele vai ser o filho do meu sofrimento. E aquilo podia ser, então, algo muito terrível naquela criança que cresceria com esse nome tão terrível, filho do meu sofrimento, filho da minha dor. Mas Jacó, quando ouve isso, ele toma uma postura de fé. Jacó conhecemos por muitos de seus erros, mas também devemos reconhecer muitos de seus acertos. E naquele momento, então, vamos para o versículo 18, na continuação dele, quando a Bíblia diz: mas seu pai lhe chamou Benjamim. O que era para ser o filho do sofrimento, passou em questão de segundos, de minutos, ao filho da mão direita. É uma terminologia que já começa a nos introduzir a respeito da evangelização, sobre 2 aspectos da ajuda divina que nós precisamos na evangelização. Eu quero lembrar a vocês que cada um desses 13 nomes, ou seja, de Benjamim e 12 de seus descendentes, vão ser aplicados à evangelização. E 2 dos textos que eu gostaria de usar estão citados aí em tela, de Isaías 41 e Salmo 118, assim como de 60. Nós lemos no Isaías 41, versículo 10, a primeira menção sobre essa mão direita de Deus, o que isso representa para nós. A Bíblia diz: não tema,
porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão, o quê? Direita da minha justiça. A simbologia da mão direita para os israelitas é de uma mão que ajuda, uma mão que sustenta, uma mão que segura a pessoa. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter, antes de irmos para a obra da evangelização, é entendermos que Deus nos ajuda no evangelismo. Porque muitas vezes nós temos temores. O que eu vou responder para determinadas perguntas? O que eu vou falar diante de algumas questões? O temperamento das pessoas as quais vou abordar? Como eu vou lidar com isso? Eu não me sinto preparado para isso. Então eu aplicaria o Benjamim nesse sentido. Aplicaria o filho da mão direita, porque nos lembramos que Deus, o nosso Pai, nos sustenta, nos ajuda e nos diz: não temas. Nos lembramos daquelas promessas de Jesus em João capítulo 14, aquela que ele fala sobre o Espírito Santo, que nos ensinará sobre aquilo que devemos falar. Então a primeira questão que nós nessa introdução, usando o nome de Benjamim, falamos sobre a mão direita, é que o texto diz: eu o seguro com a minha mão direita. No evangelismo não estaremos sozinhos. E nessa mesma tela nós podemos ler esse Salmo 118, versículo 16, assim como 60, versículo 12, que diz o seguinte: a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Então, a mesma mão que segura, ela faz proezas, faz grandes coisas através de nós. Meus amados irmãos, nós podemos lançar sementes, vamos falar daqui a pouco sobre isso. E muitas delas podem ser inócuas em relação às nossas expectativas. Mas basta uma alma se render a Cristo, que todo o nosso esforço terá valido a pena. Então devemos entender que na evangelização nós devemos buscar nos firmar como Benjamim, como filhos da mão direita. Agora nós vamos ao primeiro dos 4 aspectos que nós falamos aqui em relação à evangelização. Benoni era um nome ruim, era um nome negativo. E se nós usarmos o termo mais próprio ao hebraico, um nome maldito. Mas é transformada aquela maldição em bênção. É transformada algo que aplicaria a um sofrimento, aquilo que demonstraria a presença de Deus para sustentar e para ajudar. E aí nós vamos falar sobre as características do evangelista. A primeira delas se encontra no versículo 17, que nós lemos. Zebadias, Mesulão, Isque e Éber. Eu quero falar em primeiro lugar, a primeira característica que nós vemos em relação ao evangelista é o termo mesulão. Mesulão em hebraico, mesulam, significa amigo. Amigo é a característica que deve exercer-se na vida de quem vai evangelizar. Por quê? Foi falado aqui, e foi falado numa das plenárias que tanto tem nos abençoado, que nós devemos aprender a evangelizar aqueles que nós não conhecemos, mas também aqueles que nós conhecemos, aqueles que são próximos a nós. Foi falado sobre os familiares, fazer amizade, se aproximar. O amigo é uma pessoa com a qual você se aproxima e com a qual você se preocupa, não é isso? Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos amar ao nosso próximo. E para amá-los, nós devemos nos aproximar deles. E para nos aproximarmos dele, devemos ter um coração aberto para nos preocuparmos com a situação dele, tal como amigos. Talvez seja por isso que nós lemos no texto de Mateus capítulo 11, versículo 19, o que nós vemos em tela, sobre o Senhor Jesus. Veio o Filho do Homem, amigo de publicanos e pecadores. O termo grego é philos, é amigo. Jesus, a Bíblia declara que era amigo não apenas dos seus discípulos, mas dos publicanos e dos pecadores. Jesus se aproximava deles. Nós, muitas vezes, queremos evangelizar pessoas sem nos aproximarmos delas. Existem algumas formas de evangelizarmos. Nós, pastores, muitas vezes nos acomodamos
nos aplicamos e focamos na evangelização de púlpito. Existe outro tipo de evangelização, que é evangelização de panfletagem. Existe outro tipo de evangelização, que é evangelização de testemunho. E, por fim, existe um quarto tipo de evangelização, que é a evangelização por aproximação a fim de compartilhamento da mensagem divina. O Senhor Jesus, ele se aproximava dos publicanos, ele se aproximava dos pecadores, ele se aproximava das pessoas, mais do que eu me aproximo, mais do que muitos de nós nos aproximamos. E ele se aproximava deles e os amava, porque se preocupava com eles. É por isso que o termo grego é philos. Por isso que a Bíblia traduz muito corretamente que Jesus era amigo deles. E aí, Jesus podia saber da situação deles, muitas vezes, claro, nós lemos no texto bíblico, confrontar os seus pecados, porque o amigo se preocupa, mas ele se preocupa a ponto de falar a verdade. Claro que no momento certo, no tempo certo, com as palavras certas, com a sabedoria adequada. Mas Jesus, ele se aproximava a fim de mostrar que havia solução, a fim de mostrar que havia um caminho, a fim de mostrar que havia uma alternativa àqueles homens e aquelas mulheres que não tinham perspectivas. Por isso nós lemos esse texto, que ele os confrontava, ele os conduzia, os levava a mensagem de arrependimento. Então o amigo é assim, que aponta o caminho. Agora, se a primeira característica do evangelista, das 12 que eu quero compartilhar, de todas as características aqui que nós vamos colocar à disposição dos amados irmãos, a primeira característica é ter esse sentimento de preocupação e cuidado com as pessoas. Não basta ter o sentimento se nós não irmos a ela. Então nós devemos caminhar para a segunda característica, no texto que se encontra no versículo 38 desse capítulo. A Bíblia diz: Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. E todos estes foram filhos de Azel. O segundo homem com o qual nós aprendemos a respeito da característica que o evangelista tem que ter, se chama Obadias, Abade, Iá, abreviatura de Yahvé, Deus, Abade, servir, servo de Deus. Muitos de nós queremos ser filhos de Deus, mas não queremos ser servos de Deus. Ser filhos de Deus, uma bênção, foi até falado aqui de maneira indireta, mas é muito bom sermos salvos, estarmos salvos, termos herança da salvação em nossas vidas, mas nós devemos sair do estágio de sermos apenas filhos de Deus e adentrarmos ao estágio de sermos servos de Deus. Portanto, sermos filhos e servos, sermos Obadias. Servir é doar atenção, doar tempo de oração, e Jesus assim o fez. A Bíblia diz no texto que nós lemos em Marcos capítulo 10, versículo 45, o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus ensinara em Mateus capítulo 23, que o maior será aquele que serve. Eu tinha citado 22 sobre amar o próximo, agora ele fala sobre serviço. E olha a concatenação nesse texto dos benjamitas. Primeiro nós devemos amar, depois nós devemos ir servi-los. Não basta ser amigo e servir somente, mas nós devemos ter um terceiro passo, uma terceira postura. Porque amar é o sentimento que nós devemos ter. Jesus nos disse, Jesus declarou: nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês o quê? Amarem uns aos outros. Nós devemos amar, nós devemos servir, mas não bastam essas duas questões nas características do evangelista, que aqui estamos partilhando. Existe uma terceira postura que nós lemos no início do versículo 33 desse capítulo 8 de 1 Crônicas. A Bíblia diz: Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Ner significa
lâmpada. O Senhor Jesus, ele declarou ali em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, no seu versículo 14 até o versículo 16, o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós devemos não apenas amar e não apenas servir, mas devemos reluzir a luz que nós devemos ser. Não adianta nós amarmos alguém, nós irmos servir alguém, se a nossa vida não brilha a luz de Cristo. Nós devemos ter uma vida santa. Precisamos lutar pela santidade todos os dias. A cada manhã lutarmos por isso, a cada tarde, a cada noite lutarmos por isso. Por quê? Porque é a vontade de Deus. A Bíblia vai falar sobre isso em vários momentos. Romanos 2, Romanos 6, por exemplo, vai falar sobre isso. Quando nós somos libertados, transformados em servos da justiça, nós então somos feitos o quê? Somos feitos pessoas que andam em santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é um pedido apenas, é a vontade de Deus que nós sejamos santos. Por isso que a Bíblia vai falar ali em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro vai falar no capítulo 1 a respeito disso. Sede santos, porque eu sou santo. A grande questão então é, nós amamos vidas, nós vamos servir vidas, e essas são as duas primeiras características, mas a terceira é, será que as vidas vão ver em nós um modelo a ser seguido? Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou será que nós vamos evangelizar, panfletar, falar de Jesus, mas quando as pessoas olharem para nós não verão um brilho este que gostariam de ter, que querem também emanar. Então nós devemos, como características do evangelista, nessa primeira parte dos benjamitas, esses 12 homens que tanto têm a nos falar a respeito da evangelização, que nós devemos amar o nosso próximo, amar a pessoa antes de evangelizá-la. Não podemos ir no evangelismo de maneira robótica, que nós possamos orar a Deus antes da evangelização. Deus, derrama amor pelas almas, enche o meu coração de amor pelas almas. Segundo, que você vá servir, mas terceiro, que você se lembre que nós devemos ser ner, nós devemos ser lâmpadas, nós devemos ser luz, como era ali o avô de Saul. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Mais do que pastores, nós devemos ser luzes. Mais do que diáconos, nós devemos ser luzes. Mais do que membros de igrejas, nós devemos ser luzes. Porque Jesus, ele foi claro a respeito disso. Mas o texto que nós estamos lendo em tela, de Efésios 5, ele diz, vivam como filhos da luz. Viver não é apenas refletirmos luz durante o louvor, quando erguemos as nossas mãos, fechamos nossos olhos e cantamos, ou quando pregamos num púlpito como esse, ou quando anunciamos os testemunhos, mas nosso trabalho sejamos luz, nossa família nós sejamos luz, no ambiente onde nós estejamos, as pessoas vejam diferença em nós, vivam como filhos da luz. Eu falei que esse estudo seria separado em 4 temas. O primeiro deles era características do evangelista, sobre as quais nós falamos aqui. Aquele que ama, aquele que serve e aquele que ilumina. Agora nós vamos à segunda parte, que é o trabalho do evangelista. A Bíblia fala, quando Paulo se despede na sua derradeira carta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz a Timóteo, olha, faze o trabalho de evangelista. Então eu quero falar nesse segundo aspecto, nesse segundo ponto,
a respeito de 4 características do trabalho do evangelista. Vamos ao texto do versículo 10. A Bíblia diz: Jeús, Saquias e Mirma, estes foram os filhos dele, chefes das famílias. O primeiro trabalho que o evangelista deve fazer, que nós lemos aqui em Saquias significa anúncio. O primeiro trabalho é o trabalho prático. Nós então temos uma vida iluminada pelo evangelho que nos transforma. Nós temos amor pelas pessoas. Nós então vamos servi-las. Agora, como fazê-las? O que fazer nesse serviço? Devemos anunciar a palavra. Foi dito ontem à noite, na mensagem de ontem à noite, que nós não podemos substituir a palavra de Deus por nada, por nada. Há muitas igrejas que estão substituindo a palavra de Deus por tantos conselhos, tantas coisas, mas não pregam a palavra de Deus, o texto bíblico. E a Bíblia diz então que Saquias nos aponta a essa admoestação, a essa orientação, a esse ensinamento, que a primeira coisa que nós devemos fazer é proclamar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Veja o que diz o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Vão por todo o mundo e preguem, o termo grego aí, taqueriço, anunciem como um arauto, o mensageiro oficial, aquele que chegava nas vilas, ele falava: olha, tem uma mensagem por parte do governante, tem uma mensagem por parte do imperador lá de Roma, tem uma mensagem por parte do procurador da Judéia. E ele pegava e ele lia. Isso era o queriço, era a proclamação por um arauto. A Bíblia diz: vão por todo mundo e queriço, e preguem o evangelho a toda a criatura. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, nós devemos anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho não significa apenas prometer o céu, mas dizer que antes do céu, nós precisamos pregar o arrependimento. As pessoas iam até o João Batista, querendo ser batizados, e João dizia o seguinte: olha, arrependam-se, produzam frutos dignos do arrependimento. As pessoas queriam tomar banho, mas João falava: vocês têm que se arrepender. Logo depois da morte de João Batista, Jesus falou a mesma coisa, as mesmas palavras: arrependam-se. Então nós temos que pregar Romanos 3:23, anunciar a magnitude do pecado, a condenação que o pecado traz, e aí falar sobre a esperança, mas a solução, anunciar a palavra de Deus. Saquias. Quem pregará então? Quem deve pregar? Muito se tem falado nesse congresso a respeito disso. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, no seu início, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? As pedras muitas vezes clamam. Quando as igrejas não levantam, não pregam sobre evangelismo, não levantam pessoas para evangelizarem, não incentivam pessoas para evangelizarem, pessoas vão começar a fazer isso por conta própria. Nós devemos ter essa consciência como pastores, é um congresso de líderes aqui. Nós devemos fomentar a evangelização, incentivar a evangelização e ali pregar, incentivando, enviando, orientando, animando, direcionando as pessoas para evangelizarem. Então, o primeiro trabalho do evangelista deve ser o anúncio. Mas existe um segundo trabalho do evangelista. E esse segundo trabalho está no texto do versículo 38, voltando a ele, que é o texto que finaliza essa relação de benjamitas. A Bíblia diz: Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Asricão tem um nome muito bonito, que é a mistura de Ezer com Cum, ou seja, ajuda para levantar. Amados irmãos, quando nós oramos e adoramos,
nós levantamos os nossos olhos para o alto. Quando nós congregamos, nós olhamos os nossos olhos para a frente. Quando nós nos lembramos da nossa missão, nós olhamos os nossos olhos, colocamos nossos olhos, fitamos nossos olhos para a frente. Mas quando estamos evangelizando, nós que somos salvos, devemos olhar para os que estão caídos, olhando para baixo e oferecermos as nossas mãos para levantarmos. A Bíblia fala sobre isso em algumas circunstâncias, sobre Jesus, quando segura na mão de pessoas para levantarem. Como não nos lembrarmos de Marcos capítulo 2, lá em Cafarnaum, quando Jesus, então, pegando aquele paralítico, ele diz: olha, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ali naquela multidão na cidade de Naim, como foi pregado ontem, Jesus olha para aquele jovem e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te, porque Jesus oferece ajuda para levantar. Em Lucas capítulo número 8, capítulo seguinte ao de Naim, nós lemos ali ele falando para aquela menina, filha de Jairo: menina, eu te ordeno, levanta-te. Jesus, ele vai ter o seu ministério de levantar pessoas, amados irmãos. No tanque de Betesda, João capítulo 5, levanta, toma o teu leito e anda. A evangelização é fazer a obra que Jesus veio nos ensinar a fazer, a levantar pessoas, a erguer pessoas. O texto que eu gostaria de mostrar desses exemplos é o de Marcos 1, também Cafarnaum. No versículo 31 diz: então, aproximando-se, e Jesus está se encontrando com a enferma sogra de Pedro, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-los. Jesus, então, mais uma vez, pega na mão da pessoa e a levanta. Você lembra de Arzicão, que o texto, o nome significa ajuda para levantar? Nós devemos ir para a evangelização a fim de levantar pessoas que estão caídas. O vídeo que nós assistimos há poucos minutos atrás, amados irmãos, ele mostra tudo. Todos estão dispostos a cultuar a Deus, todos na igreja estão dispostos a louvar a Deus, a ouvir a palavra, mas quantos estão dispostos a pegarem aqueles barcos e a ir ao mar daqueles que estão perdidos? Então, Arzicão ajuda para levantar. Nós devemos levantar pessoas. Jesus, ele, como eu citei aqui, a primeira menção litúrgica do Novo Testamento, Lucas capítulo 4, Jesus, ele abre aquele rolo do livro de Isaías, no capítulo 61, e ele fala que ele veio para trazer libertação aos que estavam cativos, a levantar os que estavam caídos. Ele veio para erguer as pessoas que precisavam ser erguidas. Agora, para erguermos pessoas, nós vamos para nosso sexto ponto, o sexto benjamita, porque não conseguiremos levantar pessoas se não tivermos algo em nós. Veja o que diz o texto de 1 Crônicas, capítulo número 6, capítulo número 8, versículos número 6 a 7. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba, e levados para o exílio em Manaate, Naamã, Aías e Gera. Estes levou cativos e gerou Uzá e Aude. Uzá. Uzá é o que nós precisamos para levantar pessoas, porque Uzá significa força. Amados irmãos, Deus, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6, é Deus forte. No evangelismo estamos em guerra, e nos lembramos então do Salmo de número 24, que diz que Deus é um Deus de guerra. Nós lemos aí em 1 Coríntios capítulo número 12, 2 Coríntios capítulo 12, que a graça de Deus nos basta, que o poder se aperfeiçoa onde? Em nossa fraqueza. Nós podemos estar muitas vezes cansados, lutando as nossas lutas diárias, mas quando nós vamos à evangelização, nós devemos falar: Deus, eu me lembro daquela palavra, que fala de Arzicão, que nós devemos levantar pessoas, mas como eu vou levantar pessoas que eu estou fraco? E eu me lembro então de outro descendente de Benjamim, chamado Uzá, que significa força. Tu és o Deus que renovas a minha força. Nós precisamos da força do Senhor para lutarmos as nossas lutas espirituais. Diz Efésios capítulo 6, versículo 12:
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós devemos lutar, e para lutar devemos pedir: Deus nos fortaleça. Não é só panfletar, não é só estarmos preparados racionalmente para os contra-argumentos que nos são levantados ali, como diz 1 Pedro, capítulo número 5. Não, nós devemos estar preparados em nosso espírito, fortalecidos no Senhor, porque a nossa guerra é espiritual. A Bíblia diz que nós devemos então, Efésios 6, versículo 10, nos fortalecer na força que é do Senhor. Diz o texto: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para isso devemos calcar-nos na fé e na palavra. Eu gosto muito daquele texto de 1 João capítulo 2, que fala dos jovens: vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno. Mas por quê? Porque vocês permanecem na palavra, a palavra permanece em vós. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado por Satanás, a Bíblia por 3 vezes fala de respostas de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz, respondendo a Satanás: está escrito. No versículo 7 ele responde dizendo: está escrito. No versículo 10 ele responde dizendo: está escrito. As 3 ocasiões Jesus responde a Satanás: está escrito. Se a nossa guerra espiritual na evangelização também o é, então nós devemos estar preparados na palavra, calcados na palavra, para responder na palavra. E aí, fortalecidos pela palavra, na força do Senhor, no Espírito Santo, já citei aqui João capítulo 14, que nos vai ensinar, nos vai lembrar daquilo que devemos falar, então nós podemos então ir à guerra. Mas, se nós então somos pessoas que estamos indo ao campo para levantar pessoas, fortalecidos no Senhor para fazê-lo, então devemos ir à prática. E aí nós vamos a mais um benjamita, ao 7º deles. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo número 8, versículo 3, Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde. Gera, Gerá em hebraico, significa grão. Nós devemos semear a palavra de Deus. Devemos semear no tempo que Deus nos enviar para o campo. Estamos no campo, vamos semear. Tem sido falado sobre isso, a respeito disso. Mas nós não podemos desprezar o tamanho da fé de cada um. O que importa é que nós tenhamos fé. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 17, dos versículos 19 a 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Amados, existem vários níveis de fé. Existe a fé zerada, nenhuma fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe pouca fé, como nós lemos ali em Mateus capítulo número 14, homens de pequenina fé, que aqui é repetido. Nós temos o texto que nós lemos agora, a fé do tamanho de um grão de mostarda, em Mateus capítulo 17, Lucas 17, nós temos um outro nível de fé, quando os discípulos eles falam a Jesus algo que é muito importante e que muitas vezes nós não nos apercebemos. Veja o pedido deles: Senhor, aumenta-nos a fé. Podemos pedir isso ao Senhor, para que aumente a nossa fé. Nós temos então um outro nível de fé, que é o que nós lemos em Mateus capítulo 15, com aquela mulher cananeia: grande é a tua fé. E nós temos Atos capítulo 6, que é um maior nível de fé, que a Bíblia diz, fala sobre Estevão, homem cheio de fé. Então todos esses 7 níveis de fé são encontrados. O que importa é que nós tenhamos a fé.
e pedir ao Senhor: aumenta a minha fé. Na evangelização devemos fazer isso. Ao irmos ao campo devemos fazer isso. Devemos ser pessoas que falem para a montanha: mude-se daqui, e ela vai. Fale para o problema: vai sair daí, e vai. Mas para isso não bastam declarações, tem que haver fé, para que a boca fale do que está cheio o coração. Então, mesmo que tenhamos uma fé pequena, vai haver evangelização. Senhor, aumenta a minha fé. Veja o que diz o texto de Lucas, numa parábola que todos conhecem, no versículo 5 a 8, o seguinte: um semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Note, é o mesmo tipo de semente, e só 1/4 gera crescimento. O mesmo tipo de semente. Às vezes, amados irmãos, nós vamos usar as mesmas metodologias de evangelização de outras igrejas. Nós vamos usar as mesmas metodologias de evangelização que nós já usamos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e não vai dar resultado. Porque o que Jesus explica não é sobre a boa semente, que tem que ser boa, mas é sobre o terreno onde ela vai cair. E não é porque não está dando resultado como nós gostaríamos, que nós vamos deixar de semear. 1/3, 2/3, 3/3 não deram resultado, mas o 1/4 vai dar. E não apenas vai dar o resultado, mas vai dar a 100 por 1. Ou seja, vai frutificar muito. Uma vida que nós ganhamos para Jesus pode fazer uma transformação de milhares de vidas. O encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo gerou miríades de vidas. Quem evangelizou Billy Graham? Quantas vidas Billy Graham levou a Jesus? E quantos outros? Então, basta uma semente dar certo, que ela pode germinar, crescer, produzir frutos a 100 por 1. Nós falamos então das características dos evangelistas. Nós falamos sobre o trabalho dos evangelistas. E eu gostaria então de falar sobre as 3 mensagens cristocêntricas que devem fazer parte do evangelista. Vamos ao versículo 16. Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Joá. Esse é o sentido da mensagem do evangelista. Porque Joá significa Deus é vida. Nós não apenas evangelizamos para procurar ver em pessoas mudanças de comportamento. Nós queremos ver mudanças de vida. Porque Deus é vida. Essa é o cerne da mensagem que as pessoas precisam. Elas estão mortas e precisam de vidas. O Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 5, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Há pessoas que dizem: eu já fui a um sepultamento quando ouvi uma pessoa dizer: olha, e agora para fulano começa a vida eterna. Isso não está consoante, relativo ao texto bíblico. A vida eterna não começa com a morte. Veja o que diz o texto: quem ouve a minha palavra e crê no presente momento naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna não começa com a morte, a vida eterna começa com a conversão da pessoa. Então, na evangelização, o que nós fazemos é transformar pessoas mortas em pessoas vivas, que passam a ter a vida eterna. Então, meus amados irmãos, nós todos sabemos, João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o quê? Ninguém consegue o quê? Chegar a Deus, senão por Ele. É só Jesus o caminho. Nós anunciamos isso. Joá, Deus é vida. Mas a pessoa chega e fala: não, mas eu pequei muito. Eu recebi essa mensagem que Jesus é vida, eu te agradeço o seu amor,
Eu te agradeço você estar aqui para me levantar. Eu te agradeço essa mensagem que você está me trazendo de esperança. Mas eu não tenho condições, porque o que eu pequei foi muito grave. O que eu fiz tem sido muito grave. Então aí nós vamos para o 9º benjamita. Versículo 23 diz: Abdon, Zicri e Anã. Anã significa ele é gracioso ou ele é misericordioso. A graça de Deus, meus amados irmãos, se encontra em toda a Escritura Sagrada. A primeira está em Gênesis 6, o primeiro termo que usa a graça de Deus, quando diz que Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6. E a última se encontra no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Nós começamos a Bíblia com graça, terminamos com graça. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 16, que nós crescemos de graça em graça. Mas nós devemos fazer o quê? Devemos, 2 Timóteo capítulo 2, nos fortalecer na graça. E 2 Pedro capítulo 3, crescer na graça. A graça não é algo estático, que nós recebemos e colocamos na prateleira de nosso armário. A graça tem que ser desenvolvida em nossas vidas, praticada, vivenciada. E o que é graça? É isso que nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o dom gratuito de Deus. É o dom gratuito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Efésios 2:8. Então nós devemos entender que a graça de Deus alcança a pessoa que fala: eu errei muito. Olha, você diga para a pessoa: olha, eu tenho uma ótima notícia para você. Você não é salvo pelo seu merecimento, nem pela minha intercessão, mas é pela graça de Deus que estende a mão através da sua vida, de maneira gratuita. O texto diz, Anã significa ele é misericordioso, e eu cito esse texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 5, quando a Bíblia diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A palavra misericórdia, quando nós analisamos a etimologia das palavras, nós geralmente falamos: isso vem do grego, isso vem do hebraico, isso vem do aramaico, isso vem do inglês, isso vem do latim, etc, etc. Mas a palavra misericórdia, do português, ela é híbrida, porque ela junta dois idiomas. Ela junta a palavra miserere, que é do latim, que é miséria, com cardia, no grego, que é coração, daí vem cardíaco, cardiologia, cardia é coração. Misericardia é quando o coração, o que é misericórdia? É quando o nosso coração sente a miséria da pessoa. Misericardia. Deus tem misericórdia de nós. Deus sente a nossa miséria. Deus sente a nossa limitação. Deus sente a nossa dor. Deus sente a nossa dificuldade. Então nós anunciamos à pessoa o seguinte: olha, eu quero lhe dizer, independentemente do que você tenha feito, Deus é misericordioso. Ele sente a sua dor, Ele sente o seu problema, e Ele estende a mão para você, para te levantar. Que coisa linda! Essa é a mensagem do evangelista, a segunda mensagem do evangelista. Mas eu falei de mais uma mensagem do evangelista, e é o ato básico de misericórdia. Veja o que diz o texto número 36. Acais gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou quem? Moza. Moza significa manancial. Você então apresentou para a pessoa a mensagem de que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, Tito 2:11. Você mostrou à pessoa que Deus é um Deus misericordioso, que lhe estende a mão para lhe tirar da miséria. Agora você fala: bom, mas agora o que você precisa é aquilo que satisfaz a sua vida, um manancial de águas. Meus amados irmãos, nós sabemos que nosso corpo tem cerca de 70% de água. E quando o nosso corpo ultrapassa os 37 graus,
Então ele vai suando, ele vai tirando a água do corpo para manter a temperatura média de 37 graus. Mas não é só o nosso corpo que tem 70% de água, o nosso planeta também. Ele tem cerca de 70% de água. No ano de 1961, 12 de abril de 1961, um cosmonauta russo, soviético, na verdade, que era o Yuri Gagarin, ele olhou o planeta Terra e ele falou uma frase que ficou famosa. Ele diz: a Terra é azul. Ele notou que 70% da Terra também era de água. E, meus amados irmãos, a Terra é água, nós somos água, nós precisamos de água. O Brasil é um país muito, mas muito privilegiado nesse sentido. O Rio Amazonas, ele possui o Rio Amazonas, só o Rio Amazonas, 1/5 de toda a água doce do mundo, que são despejadas no oceano. São 150 milhões de litros de água por segundo que são despejados no Amazonas. Meus amados, o Brasil tem um lençol embaixo de 60% do nosso país, nossa nação, chamado lençol Guarani. Ele tem 48 milhões de quilômetros cúbicos de água. E isso é capaz, de você perfurar, faltar água no mundo, é capaz de suprir o mundo de água doce por 200 anos. O Brasil é um país tão felizardo nesse sentido, que 93% de nossa energia é hidráulica. São 91 hidrelétricas, capazes de gerar 51 milhões de quilowatts-ano, podendo chegar a 200 milhões de quilowatts-ano. O Brasil é uma potência em termos de água. O Brasil é uma riqueza em termos de água. Agora, não há nada que possa suprir o que o Brasil mais precisa, que é Jesus, que é o manancial de água. Mais do que o lençol Guarani, Jesus é quem sacia a sede. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o trabalho do evangelista, a mensagem do evangelista é levar moza às pessoas, é levar esse manancial de água às pessoas, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas transformadas. Esse é o nosso papel. Eu falei então das características do evangelista. O segundo ponto eu falei da mensagem, do trabalho do evangelista. No terceiro ponto eu falei sobre a mensagem do evangelista. E agora, por fim, eu vou para o último ponto que fala do resultado da evangelização. O 11º e penúltimo benjamita que eu gostaria de mencionar, desses 12 grandes homens que nos ensinaram a pescar. Homens, almas, vidas. Está no versículo 9, quando nós lemos: de Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa e Malcã. Messa significa liberdade. Eu já citei para vocês, Lucas 4, quando Jesus cita em Nazaré o rolo de Isaías 61, ele veio para trazer libertação aos cativos. Mas ele veio para trazer libertação da morte eterna, João 11, veio trazer libertação dos vícios, Romanos capítulo 6, do pecado, e da condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que mensagem maravilhosa. Mas essa é a primeira consequência. Mas a primeira consequência não é apenas sermos livres, mas permanecermos livres. Veja o que diz o texto de João capítulo 3, versículos 31 a 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitos de nós conhecemos apenas o versículo 32, e conhecerão a verdade, ou e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esse não é o pensamento isolado, é a conclusão de um pensamento que diz: se permanecerem na minha palavra. A verdade, ela liberta à medida que nós permanecemos na palavra. Se sairmos da palavra, nós voltamos à escravidão. Não é isso que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 13? Então nós devemos ter muito cuidado, permanecer na palavra.
Por isso que nós devemos, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Não podemos deixar de congregar, Hebreus 10, 25, não podemos deixar de ir à igreja, não podemos deixar de ler a Bíblia, meditar na Bíblia e estudar na Bíblia, não podemos deixar de ouvir a palavra. Os congressos são importantíssimos, os cultos são fundamentais, mas, meus amados, devemos permanecer na palavra. E aí, por fim, eu falei de 12 homens, e eu gostaria de finalizar com um deles. O 12º homem que nos ensina a sermos pescadores de gente. A Bíblia diz, versículos 1 e 2, Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Eu finalizo com Noá. Por que eu finalizo com Noá? Porque eu falei da característica do evangelista, do trabalho do evangelista, da mensagem do evangelista, mas falei agora do resultado da evangelização. E o resultado maior que alguém pode conseguir é Noá, porque Noá significa descanso. Meus amados irmãos, há momentos na nossa vida que nós temos dias difíceis, como foi falado muito bem ontem à noite aqui. O dia mau chega para todos, e chega muitas vezes com força, mas a Bíblia fala no Salmo 94 que Deus nos fornece descanso para os dias maus. Como Deus fala para Davi, em 2 Samuel capítulo número 7, ele lhe daria descanso dos seus inimigos. E aí o Salmo mais conhecido de todos, que é o 23, no versículo 2, ele nos leva para águas de descanso. Nós viemos para águas de Lindóia, ele quer nos levar para águas de descanso. Ele quer nos fazer pessoas que pregam a evangelização, que evangelizam, que pregam a Cristo, que anunciam a Cristo, que trabalham como evangelistas, que brilham a luz. Falamos sobre 11 características, mas eu finalizo que o que nós temos que oferecer como resultado da evangelização é descanso para a alma. E o último texto que eu gostaria de ler, então, é aquele que você já fica imaginando qual seja, de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É chegado o momento da oração. Eu convido a que você, por favor, fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar aqui você, ao ficar de pé, feche os seus olhos e comece a dizer: Deus, aumenta a minha fé, reaquece a chama do evangelismo em meu coração, que eu deixe de ter vergonha de evangelizar, timidez, mas que me uses, Pai, para ser um canal de bênção, para que vidas conheçam a Cristo, o manancial, Senhor, que tenham essa água em abundância que sacia a sua sede, e que em nome do Senhor Jesus, eles encontrem descanso para a sua alma. Pai amado, nós vimos 12 homens, teve o pioneiro Benjamim, e 12 homens dos quais nós extraímos essa mensagem a respeito dos pescadores de homens. Faze-nos o 13º deles, faze-nos um pescador de homens, alguém que tenha a luz que brilhe, que estenda a sua mão para levantar o que está caído e que pregue a mensagem de Jesus Cristo, que é o caminho aos céus. Muito obrigado por tudo. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, a tua graça sobre nós, e que em nome de Jesus nos abençoes de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu vou pedir a gentileza que se sentem mais um pouquinho. Eu gostaria de entregar um presente a vocês, fazer uma surpresa a vocês. Eu trouxe aqui essa mensagem em livreto, aqui um livro. Então, que você fique no seu lugar até receber esse livreto. Depois disso, Bispo Miguel, estão liberados para irem ao almoço. Então, fique sentado até receber o livro.